Bom, falar sobre a repressão aos camponeses, se nós fôssemos ser rigorosos, seria praticamente voltar para o descobrimento, né? Voltar para a história do Brasil desde o seu início. Mas acho que a gente poderia marcar alguns momentos, né? Porque onde essa repressão ficou mais visível, né? Eu acho que ela, na história, se a gente for pensar principalmente o Brasil independente, ela tem um caráter no interior das grandes fazendas, são as lavouras de café, lavouras de cana, cacau, né? na algodão, nas grandes lavouras, onde a gente tem um grande contingente de trabalhadores vivendo no interior das propriedades para trabalhar nessas grandes lavouras de exportação, onde elas são, o trabalho é controlado pelos administradores da fazenda, né? Fiscais, enfim, os nomes variam no tempo. E em que havia um controle muito grande sobre a vida desses trabalhadores que moravam no interior das fazendas, e era uma relação meio mista entre, de um lado, um certo paternalismo, ou seja, havia um certo apoio, assistência que os proprietários davam aos trabalhadores, mas isso significava, o outro lado dessa assistência era a submissão absoluta. Então, casos de qualquer sinal de rebeldia eram punidos de uma maneira violenta. A gente não tem registros detalhados disso. Isso era ocorrências no interior da fazenda. Dentro da fazenda, os proprietários tinham inteiro poder sobre seus trabalhadores, e isso era dar um pouco a medida do nível de subordinação que foi se constituindo dos trabalhadores em relação aos proprietários, justamente por conta desse nível de violência que ocorria, né? E se o trabalhador se mostrava rebelde, né? Ele era colocado para fora da fazenda com a sua família e também não conseguia outra fazenda para ficar, né? Porque rapidamente circulava ali as famosas listas negras que ainda existem hoje. Não são uma novidade. Há notícias de que no século XIX já havia essas listas, né? Quer dizer, o trabalhador rebelde é expulso da fazenda com a família, eles moravam na fazenda com a família, e não dificilmente conseguia outro lugar para ir, né? Então, esse é um lado da repressão sobre os trabalhadores. O outro lado era o fato de que, para além das fazendas, que eram áreas apropriadas por proprietários para cultivo de produtos de exportação, havia o estabelecimento sistemático de pequenos agricultores que produziam para subsistência, produziam para mercados locais, né? Para pequenos povoados, vilas, coisas desse tipo, mas que não tinham título de terra, eram poceiros, né? Agora, esses agricultores, eles constituíram, né? De alguma maneira, eles entravam em áreas que eram virgens, eles desmatavam, eles plantavam, e daqui a pouco aparecia alguém que dizia que era dono da terra, né? E os expulsava. Então, esse processo também foi uma constante na história do Brasil. A expansão das fazendas, se eu for pensar, a expansão das lavouras de café em São Paulo, ou mesmo das áreas de cana-de-açúcar no Nordeste, a expansão das fazendas não se fazia sobre uma terra absolutamente virgem, né? Grande parte dela já tinha famílias de poceiros, com uma habitação, fora as populações indígenas, né? No caso dos poceiros, habitação esparsa, etc. Então, o nível de violência também sobre eles era muito grande quando aparecia alguém que se dizia proprietário, né? Em algumas situações, essa forma de comportamento em relação aos trabalhadores gerou algum tipo de organização, né?
no início do século XX, há notícias, há vários registros de greves de colonos nas fazendas de cafeicultores de São Paulo, né? O José de Souza Martins, no Cativeiro da Terra, menciona greves assim, com participação de 5 mil colonos numa única fazenda, né? Uma greve desse tipo, ia parar na hora de colher o café, né? Uma greve desse tipo não se faz do nada, né? Tem algum tipo de organização. Não há muito material que permita aprofundar isso e entender como era essa organização, mas há indicadores da importância dessas greves e do que estava em jogo nessas greves. Normalmente era uma negociação em torno do preço do café, mas também do preço da terra, do acesso à terra. Os colonos queriam negociar onde eles podiam plantar alimentos, né? Porque o trabalho do colono era trabalhar na lavoura de café, e eles tinham direito a um lote onde eles podiam produzir os seus alimentos, né? E normalmente os proprietários não tinham o menor interesse nesses alimentos, mas os colonos tinham muito, porque eles vendiam essa sobra, normalmente podiam vender a sobra também nos pequenos mercados locais, etc., onde eles conseguiam algum recurso para tentar sair das fazendas e eventualmente comprar um pedaço de terra, coisa desse tipo, né? Então, essas greves, né, elas também foram reprimidas e acabou gerando uma legislação própria de São Paulo, impondo o uso da caderneta agrícola, que era um documento em que o proprietário... É uma pré-carteira de trabalho, né? A avó da carteira de trabalho, em que o proprietário registrava quantos pés de café o colono tinha que cuidar, quais eram as obrigações deles e quais eram os direitos. Era uma espécie de contrato, né? Que passava a regular as relações para poder justamente coibir essa violência que estava, essa resistência e a violência que era decorrente dela, né? Bom, mas até eu estou falando, a gente poderia citar nesse período também, por exemplo, casos de situações de rebeldia camponesa, como os casos mais reconhecidos e mais citados, são o caso de Canudo e de Contestado, né, que são agrupamentos camponeses, aí não ligados a um fazendeiro, mas que se estabeleceram em áreas mais remotas e que constituíram um contingente muito grande de pessoas que viviam numa determinada região e que eram vistas como ameaça, né? Chama atenção o fato que nos dois casos a repressão foi feita pelo Exército, né? O Exército brasileiro foi colocado para fazer a repressão. Tanto no caso de Canudos como no caso de Contestado, a repressão foram sucessivas expedições militares, as primeiras mal sucedidas, né, porque houve uma resistência inesperada, mas justamente porque essa primeira resistência foi as primeiras resistências investidas do Exército foram mal sucedidas, isso implicou numa mobilização de um contingente militar enorme. E foi uma política de terra arrasada, né? No caso de Canudos, o final de Canudos foi um incêndio de todas as casas do arraial de Canudos e pouca gente sobrou, né? Algumas famílias conseguiram fugir, mas no geral foi uma política de terra arrasada e no Contestado foi a mesma coisa, também uma política de terra arrasada, né?